Nesse momento, então, o ministro Marcelo Queiroga está falando ao vivo em Brasília. Nós vamos continuar acompanhando, então, a coletiva. A Paola Cuenca está conosco lá. Mas há também medicamentos em distribuidores, né? Então, o governo ele está vigilante em relação a essas questões. Nós não queremos intervir, queremos que o mercado, por si só, ele se adapte a essas questões. Mas, se for necessário alguma intervenção, é possível que se considere, mas no momento atual não tem essa perspectiva. O senhor estava explicando aí sobre uma possível intervenção do governo na parte de recursos, seria o quê? Diminuir a tributação? De que forma seria É possível liberar a importação, entendeu? Para que esses medicamentos possam ser importados. Existem outras dificuldades de matéria-prima a nível mundial. Por exemplo, o soro fisiológico. A dificuldade não é com o soro fisiológico em si, é com a embalagem, com a matéria-prima que faz a embalagem, porque há uma carência no mercado mundial, né? É por isso que nós sempre dissemos que é necessário fortalecer o complexo industrial da saúde. Ministro, a gente viu no final de semana o senhor também anunciando pelo Twitter que tem mais 2 casos sob investigação da varíola dos macacos. Como que estão esses casos e aqueles que a gente já tinha suspeita que estavam em análise, já saiu o resultado, se é sim ou não? É o monkeypox, né? Então são 6 casos que estão sendo monitorados pelo Ministério, estão isolados, não há confirmação de nenhum deles. Os 2 últimos casos foram de Rondônia. O caso que poderia ser mais provável é o do Rio Grande do Sul, porque há um nexo epidemiológico. Essa pessoa ela veio do Porto, e Portugal é o segundo país com mais casos na Europa, né? O Reino Unido, Portugal e Espanha são os que tem mais na Europa, né? Então esse caso aí é o que teria mais um nexo com os casos que estão acontecendo na Europa, mas ainda não temos o resultado. Na quinta-feira haverá um evento no Rio de Janeiro, liderado pelo Ministério da Saúde, para que os laboratórios, os LACENs, eles tenham capacidade de fazer o diagnóstico definitivo da questão do monkeypox. E na sexta-feira já será distribuído materiais para os LACENs. Hoje são 3 laboratórios que estão fazendo essas análises: o Adolfo Lutz em São Paulo, o laboratório da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da FUNED, né? E isso vai ser ampliado para todos os 27 LACENs do Brasil. Outra questão é a vacina, que o Ministério estuda. É claro que isso não é uma vacina como a da Covid, como a da influenza. O público-alvo é um público muito restrito. São aquelas pessoas que estão ali em contato muito direto com os portadores do vírus, né? Então estamos trabalhando nessa perspectiva, junto à Organização Pan-Americana de Saúde, para que tenhamos todas as respostas e as políticas públicas necessárias para enfrentar essa questão, que não é um motivo de uma preocupação, é um motivo de monitoramento, né? Todos esses rumores que surgem acerca de doenças, eles são avaliados pelas autoridades sanitárias, né? Pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde ou a Secretaria Distrital e as secretarias municipais. Em relação a monkeypox, nós temos uma sala de situação aberta, acompanhando de perto todos esses casos. Então, no final dessa semana, a gente consegue ter a confirmação do status dessas pessoas que estão sendo monitoradas? Sim, teremos uma confirmação. A gente pode entrar na sexta-feira, então? Muito possível. E, ministro, essa vacinação seria da varíola que a gente já vê, a vacina da varíola que a gente conhece, ou específica para monkeypox que o senhor mencionou? É uma vacina específica para essa situação. A vacina antiga da varíola, especialistas, eles dizem que há uma proteção, né? Mas, assim, pessoas que tomaram vacina para varíola são aqueles mais idosos já hoje, né? Porque a campanha já foi há muito tempo, a varíola ela é considerada erradicada, né? Essa situação da monkeypox, ela é prevalente na África Central, na República do Congo, onde é uma doença endêmica. Mas fora desse ambiente, ela não é notificada, né? Agora houve essa notificação de casos, 720 casos, se for mais um pouco, e já houve, em outras situações, esse tipo de doença fora
da África Central. E isso não causou uma pandemia, até porque a letalidade é bem baixa, né? É baixa, entendeu? E a transmissão, ela não é como a Covid. Ela também transmite pelo contato direto, por partículas respiratórias, mas ela não tem a contagiosidade do SARS-CoV-2, né? Então não é um motivo de alarme, temos que ficar vigilantes, como eu já falei. Então, só para confirmar, os senhores estudam a possibilidade de adquirir essas vacinas específicas para profissionais de saúde que entrariam em contato? Profissionais de saúde que estão lidando com esses casos, não são todos os profissionais de saúde. Então, especificamente aqueles que estão lidando com esses casos. É uma estratégia muito limitada, pelo menos essa é a estratégia que tem sido defendida pelos os organismos multilaterais da saúde pública. É pontual. Pontual. Ministro, faz só uma explicaçãozinha para o pessoal da Record e da Band, chegou depois aí. O Marcelo Queiroga, ao vivo em Brasília, ele tomou a 4ª dose, a segunda de reforço contra a Covid. Vamos acompanhar. No Brasil, um momento em que o número de óbitos tem caído. Na última semana epidemiológica houve uma queda de 12%. Todavia, se registra aumento de casos. Nós já vimos esses aumentos de casos em relação ao Ômicron no final de 2021, no começo de janeiro, e nós superamos essa chamada terceira onda decorrente da Ômicron. O sistema de saúde foi fortalecido e tem capacidade para assistir a população. A recomendação que o Ministério da Saúde faz nesse momento é em relação à busca das doses de reforço da vacina. A primeira dose de reforço ela já foi disponibilizada. Grande parte da população brasileira, sobretudo aqueles acima de 50 anos, já tem uma boa cobertura da primeira dose de reforço, e aqueles que tomaram essa dose de reforço há mais de 4 meses, pode tomar a segunda dose de reforço, que pode ser a vacina de mRNA ou a vacina do vetor viral recombinante, cuja principal disponibilizada é a vacina produzida pela Fiocruz AstraZeneca. Então, temos vacinas, a população brasileira sabe da importância da vacina e devem buscar as unidades básicas de saúde, as salas de vacinação. Enfim, a vacina é um direito de todos os brasileiros e é um dever do Estado fornecer essas vacinas. É uma das principais políticas públicas, eu diria a principal, de enfrentamento à Covid-19. Nós tivemos bastante sucesso, o nosso número de óbitos caiu de maneira expressiva, e foi com essas políticas que nós conseguimos anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. O Ministério continua vigilante, nenhuma política pública, absolutamente nenhuma, foi interrompida, muito pelo contrário, essas políticas públicas foram ampliadas, como é o caso do emprego da telesaúde. Semana passada nós editamos 2 portarias, uma regulamentando o emprego da telesaúde no âmbito do SUS e a outra alocando recursos para os municípios, 323 municípios localizados em áreas remotas, para que eles possam fazer com que as unidades básicas de saúde se transformem em unidades básicas de saúde digital. Mais acesso, mais eficiência na assistência, redução de busca de especialistas de forma desnecessária, o que vai ampliar o espaço para aqueles que realmente precisam da atenção especializada. A população brasileira confia nas suas autoridades sanitárias e sabe que no governo do presidente Jair Bolsonaro ninguém fica para trás. Então estamos trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. Vamos chutar a emenda nova ministério agora. Oi? Muito bem, o ministro Marcelo Queiroga falando. Agora a pergunta, inclusive, da Paola Cuenca, nossa colega aqui da Jovem Pan Brasília. Também com sequelas da Covid. A gente sabe que algumas pessoas podem não desenvolver forma grave, mas tem sequelas. Esse aumento de casos também acende uma preocupação no Ministério sobre essas possibilidades de sequelas? O Ministério tem políticas para o chamado pós-Covid. Não é? As sequelas são pessoas que tiveram problemas respiratórios graves e, em função disso, têm insuficiência respiratória e precisam de apoio, precisam de fisioterapia, precisam de reabilitação, ou que desenvolvem problemas
cardiovasculares. A doença Covid-19, ela promove uma reação inflamatória sistêmica, né? Então ela pode induzir, por exemplo, a formação de coágulos, ela aumenta o risco de infarto e de AVC, não é? E tem pessoas que mesmo tendo a Covid de forma assintomática, alguns estudos mostram que eles podem desenvolver problemas no futuro, mas assim, nós não temos todos os elementos. Só o tempo vai mostrar o impacto real que uma pandemia dessa causou na população. É por isso que é necessário fortalecer o sistema de saúde. Ampliamos recursos na atenção primária para cuidar das situações pós-Covid, fortalecemos a nossa capacidade de leitos de terapia intensiva. Há 20 anos não se habilitava um leito de terapia intensiva sequer no país. No pico da pandemia, nós tivemos 45 mil leitos de terapia intensiva habilitados. Todos esses leitos, absolutamente todos, com respiradores, esses adicionais, que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. 17 mil respiradores, bombas de infusão, monitores. Diminuíram os casos, diminuiu a necessidade de terapia intensiva e nós ampliamos em 7 mil leitos. Isso é 1,2 bi todos os anos de recursos adicionais para financiar terapia intensiva no nosso país. Gente, obrigado, hein? Obrigada, Muito bem encerrada a coletiva do ministro Marcelo Queiroga. A Paola Cuenca acompanhou tudo. Claro, ela vai retornar na nossa programação. Retorna agora o Zé Maria Trindade. Agora posso dar o bom dia mais tranquilo para você, Zé Maria, que está em São Paulo e vai participar do Jornal conosco. Zé Maria, ele falou então dessa preocupação da varíola, né? Essa variação, essa possível variação do macaco aí, nesse caso, casos que estão sendo monitorados. Até o final de semana haverá então análise se é caso ou não. E também falando da Covid, Zé Maria, a gente observa o seguinte, nós tivemos aí a liberação das máscaras, esse repique aí, segundo o ministro, é natural, Zé Maria? Sim, é sazonal, né? Existe uma época do ano em que se tem muito vírus circulando, e principalmente com frio, onde as pessoas fecham as janelas, fecham as portas e ficam mais reclusos. Isso acaba propiciando a propagação de vírus. Olha, Marcelo, a varíola foi uma pandemia que dizimou grande parte da população mundial. Foi a doença que mais provocou impacto em toda a história da humanidade. E foi também a origem da vacina, né? Quando pegaram lá um vírus de uma varíola bovina e aplicou esse vírus numa criança. Ali se descobriu que a varíola bovina ela é menos agressiva e imuniza. E daí a origem da vacina que veio exatamente da vaca. E ali nós aprendemos a lidar com vacina. A varíola foi erradicada. Existem alguns vírus em laboratórios guardados no mundo, né, para o caso de provocar novas ações. Atualmente, nós estamos ali num momento de descompressão, né, da pandemia do novo coronavírus, que deixa marcas econômicas e marcas de costume. Nós veremos pessoas usando máscara e não mais a obrigatoriedade, né, mas um costume de alguns em locais fechados. Acho que isso vai continuar por muito tempo.